Vou colocar uma blusinha xadrez daqui a pouquinho. Eu não Esse corre hoje. microfone seu aí, igual daquele moço do Galvão Big. Bueno, é igualzinho o Rafa, Portugal. Rafa Portugal, Galvão Bueno. Boa noite a todos e a todas. Estamos dando início aqui ao segundo dia de apresentações dos resumos do quinto período. E hoje nós temos 7 duplas, né, para apresentar. E aí, meninas, eu tive que fazer umas mudanças de última hora aqui na ordem, por motivos de força maior. Eu vou mandar no chat para vocês aqui como que ficou a ordem, tá bom? E aí nós vamos começar com as duplas da Tati, viu? Ana Flávia, Giovana e Ana Júlia, para começar, tá? E aí, Tati, se você quiser aí apresentar suas alunas, vamos lá. Boa apresentação para vocês. Meninas, tudo bem? Boa noite. Então, boa noite. Então, nós vamos começar aqui a apresentação. O primeiro grupo aqui, gente, é a Ana Flávia, Giovana e Ana Júlia Ciotti, né, que vão apresentar o trabalho. Vocês querem projetar, meninas? Ai, Tati, se tiver como se apresentar, eu agradeço. Então, você me manda aqui. Não fazer o banner ficar maior, não. Pode deixar que eu compartilho aqui, Tati. Compartilha aqui, tá? Porque eu tava saindo. Aqui. A Sarinha ali, gente. Que linda. O Adson também. Por que Obrigada, Tati. Que eu vejo pouca gente? Ah, vocês dois estão juntos aí? Bem que eu vi o Adson passar lá em frente à loja, tava indo pra sua casa, então. É alterar layout, Molica. Nos 3 pontinhos, alterar layout, aí você escolhe o que você quiser. Ah, tá. Ah, eu vou escolher mosaico, para eu ver todo mundo. É. Arrasou aí, nossa. Ó, vou compartilhar. Na hora que aparecer, vocês já podem começar. Ótimo. Meninas, vamos lá. Então, vocês já podem começar, tá bom? Então, boa noite, gente. O nosso trio, né, fugiu um pouquinho da regra da dupla. Somos eu, a Giovana e a Ana Flávia. E a gente escolheu o tema de racismo. O racismo na sala de aula, para ser mais exato. E a gente resolveu trabalhar em como ele é tratado, tanto pelos professores quanto pelos alunos. A gente sabe que o nosso país ele tem um alto índice de escravidão, e já vem há muito tempo. E ela durou uma média assim, de 300 anos. E nesse tempo todo, os negros eram tratados como a escória da sociedade. Eu adorei aprender o significado da palavra escória. Eu vou usar isso sempre. Que é uma diferença enorme. É como se eles não fossem pessoas comuns, fosse o ralé da sociedade, para ser assim, né, mais exata. Eles vinham em navios negreiros e eles eram usados nas condições dos navios negreiros, as condições eram péssimas e desumanas. E quando eles chegavam, eles eram usados em trabalhos que eles não eram remunerados, ou seja, escravidão novamente. E com a vinda dos africanos para o país, gerou um país meio miscigenado, porque misturou muitas raças. Então, não tem como a gente falar assim, eu sou só italiana. Não, não tem. Porque no fundinho ali tem uma mistura. Com isso tudo, as crianças, hoje em dia, desde os anos iniciais, dos primeiros anos, elas já sentem na pele a diferença, a desigualdade. Porque, e como a gente sempre acha que assim, a escola é um lugar onde tem acolhimento, onde a criança vai se sentir bem, vai se sentir acolhida, vai ter afeto. Não. Não é geralmente, né? A maioria das vezes que acontece isso, não. Muitas das vezes o professor ele ignora, ele prefere se calar diante da situação e agir como se nada tivesse acontecendo. Enfim, não abordar sobre aquilo e simplesmente fingir que não aconteceu. O que é uma coisa de extrema, que é um problema muito grande, porque não deveria ser assim, deveria ser abordado, conversado e mostrar o que é o certo. Nas instituições escolares, elas geralmente, o professor se cala, como eu já falei,
como eu já falei, e o aluno, a vítima dessas brincadeirinhas, que geralmente é uma brincadeira que a gente acha que é comum, ele simplesmente consente, porque na maioria das vezes ele pensa que se ele for contra, ele vai ser excluído, porque é a lógica. Você vai consentir para não gerar um problema maior para você. Segundo Com, no artigo de 2020, desde 1530, da implantação da escravidão, se estabeleceu o período colonial, e os negros provenientes das mais diversas origens da África começaram a ser tratados como objetos e itens de comércio, e o racismo começou a se tornar parte da sociedade. Então, o racismo começou a existir quando os negros vieram para o Brasil, trazidos de navios negreiros para se tornarem escravos, para serem uma mão de obra que não teria custos. Após a abolição, ao negro não é negado o direito de ser livre, porém, lhes são negadas condições dignas de vida. Quem disse isso foi Nunes em um artigo de 2006, ou seja, os negros foram libertos, a Lei Áurea foi assinada, porém, mesmo assim, eles não tinham condições de vida, eles foram abandonados à própria sorte, sem ter condições financeiras, sem ter moradia, e como o racismo já estava instalado na sociedade, as pessoas não queriam dar emprego para os negros, as pessoas não ligavam para os negros, né? Era como se eles não existissem. Por esse motivo, apesar da abolição da escravatura, os negros foram abandonados à própria sorte. Atualmente, os negros ainda sofrem com reflexo de discriminação em várias áreas da vida. Ou seja, os descendentes dos negros daquela época, até hoje, ainda sofrem com os reflexos do que sofreram naquela época. Agora eu vou falar do mito da democracia racial. Aí eu vou ler uma citação que está no banner. O Brasil, eu peguei a citação que eu mais gostei, porque são duas. O Brasil é um país que foi construído por muitas culturas, fazendo com que nossa diversidade de cores e etnias seja imensa. E ainda assim, o racismo se faz muito presente no dia a dia dos brasileiros. A expressão da piada racista acaba por se tornar uma via institucionalizada, mas não propriamente consciente, transmitindo mensagens ofensivas disfarçadas no tom de brincadeira dominante. Esta parece ter sido uma saída historicamente adotada para o dilema das relações raciais do Brasil. Quem disse isso foi Daia, 2008. Nessa citação, dá para a gente associar na nossa realidade. Porque tem muitas vezes que a gente fala assim, não fez um serviço, a pessoa não fez um serviço direito. Fala assim, faz um serviço de branco. Por quê? Porque qual que é a diferença? São expressões que a gente leva para o dia a dia e são racistas, que podem ofender outra pessoa. Oi, gente, boa noite. Então, eu vou falar sobre o racismo na escola. O racismo na escola é um assunto indispensável de ser debatido, né? Porque é de grande importância que o professor trabalhe em sala de aula a consciência moral e a ética. Aí eu vou ler essa citação aqui. Segundo Menezes, 2003, a escola é responsável pelo processo de socialização infantil, na qual constitui vínculos com crianças de variados núcleos familiares. Desse modo, faz com que a escola tome o primeiro espaço de vivências das tensões raciais. O professor está diretamente envolvido nos acontecimentos em sala de aula e nas discussões geradas em decorrência da intolerância racial entre os alunos. Portanto, se o docente ignora certas atitudes dos alunos, discriminando outras pessoas, ele está contribuindo para que o racismo na escola continue fazendo com que sua função no processo do ensino-aprendizagem não é desempenhada.
Então, o racismo ainda é muito negado no discurso brasileiro, principalmente no discurso escolar, porque não é muito falado. E quando os professores são questionados sobre o preconceito racial, muitos deles negam e falam que na escola não existe, que na sala de aula não tem, e com isso gera muito conflito, que você sabe que isso é muito falado, você vê, igual a gente está estagiando, a gente vê um coleguinha, a gente vai lá, chama atenção, explica, né? Porque isso é muito falado mesmo. Aí agora eu vou falar um pouco sobre a outra citação. Segundo Araújo, 1998, página 44, a escola precisa abandonar o modelo no qual se esperam os alunos homogêneos, tratando como iguais os diferentes, e incorporar uma concepção que considere a diversidade tanto no âmbito do trabalho, com os conteúdos escolares, quanto nas relações interpessoais. Porque a gente vive numa sociedade diversificada, né? E os professores devem estar preparados para receber os alunos, e porque eles possuem grandes diferenças de opinião, e com isso, estimular o modo de pensar dos alunos, né? Porque muitos alunos, como eu disse, falam as coisas e pode causar a dor, o outro aluno pode sentir aquilo, né? Porque é uma bagagem enorme. Agora, eu vou falar um pouco sobre a nossa metodologia, que para a realização da pesquisa em questão foi utilizada a ferramenta do Google Formulário, onde a gente aplicou os discentes do Ensino Fundamental 2 do Polivalente, lá estruturado, que foi mandado no grupo do WhatsApp de todas as turmas do Fundamental 2. Aí, como dito anteriormente pela Ana Flávia, a nossa pesquisa foi feita com os alunos do Ensino Fundamental 2 na Escola Polivalente. E foi feita uma pesquisa em massa, pois 425 alunos responderam a esses questionários, que dá 62% do total de alunos matriculados do ensino fundamental na Escola Polivalente. Então, como o nosso trabalho gira em torno do racismo, a primeira pergunta feita foi: para você, na escola, existe racismo? E 100% dos entrevistados responderam que sim, que na escola existe o racismo. O que não é surpresa para ninguém, pois todo mundo sabe, igual foi dito, que é escondido atrás de brincadeirinhas, de piadas, ou então até ofendendo mesmo. Tem pessoas que ofendem a outra querendo ofender e sabendo que estão ofendendo. Então, 100% responderam que sim, existe o racismo na escola. Em contrapartida a isso, foi perguntado para eles se eles já sofreram algum tipo de racismo, algum tipo de preconceito relacionado ao racial. E esse número surpreendeu a gente, porque 87% responderam que já sofreram algum tipo de racismo. Isso dá 370 alunos, ou seja, a grande maioria. Nisso a gente percebe uma coisa, que quem sofre são as maiorias. Neste caso, as minorias são quem está fazendo o outro sofrer. E apesar da gente saber que o racismo existe, esse foi um número que nos surpreendeu muito, porque 87% é muita coisa relacionado às crianças que já sofreram racismo. E como a temática do nosso trabalho é sobre o racismo na escola, foi feita a pergunta se a trajetória dos negros é retratada na escola. Nessa pergunta, apenas 13 alunos responderam que não é tratada, ou seja, a grande maioria diz que sim, que a temática negra é tratada na escola. E isso a gente pode ver como um alívio, né, como um pensamento de que as coisas estão melhorando, porque essa temática negra está muito em alta, está sendo muito comentada, é um assunto que está muito em pauta. E a gente percebe que ele também está sendo tratado na escola, que é uma coisa muito boa. Em contrapartida disso, 54% dos alunos falaram que os professores não se posicionam ao tratar desse assunto. Ou seja, é um assunto que é retratado, mas ao mesmo tempo que é retratado, o professor não se posiciona, ele só passa o que é dito a ele, só passa o que está escrito nos livros. E se a gente quer criar pessoas pensantes, pessoas que se posicionam na sociedade, os próprios professores devem fazer isso como exemplo e também passar isso para os alunos. Junto a isso, 33% dos que responderam o questionário falaram que os professores mostram algum tipo de resistência ao tratar esse tema.
o que a gente percebe também que eles não se posicionam e que eles possuem resistência ao falar, ou seja, é falado, mas não é falado como deveria ser tratado, de acordo com a realidade que a gente vive. E ao final foi perguntado aos alunos se na escola possui livros que retratem do sofrimento dos negros, da trajetória dos negros, das conquistas dos negros e também livros escritos por autores negros. E 61% disseram que sim, que possui esse tipo de literatura na escola, o que é ótimo, porque quanto mais leitura, mais conhecimento, e quanto mais conhecimento, menos preconceito, porque você vai aprender mais, você vai saber mais e você vai julgar menos. Então, gente, o objetivo do nosso trabalho foi analisar de que maneira o racismo é abordado na sala de aula, né? Como a gente fez a pesquisa de uma escola pública de Ubá. E foi possível perceber que a existência do preconceito presente na escola é bem notável, né? E também há muitos professores que não preferem comentar sobre o tema, que preferem ficar neutro, não preferem falar se comenta, se não fala, porque na maioria das vezes não ligam para esse assunto. Mas também há professores que levam temas da atualidade para trabalhar dentro da sala de aula, assuntos, né, que saem no jornal, levam aquele tema, discutem, debatem. E eu acho que isso é um assunto, sim, que deve ser falado bastante, porque está bem comentado na nossa sociedade aí, tem muita gente fazendo coisas que não são legais, deixando passar batido, e o professor tem, junto com seus alunos, né, debater para que a criança, o aluno, chegue, vê alguma atitude dessa na rua e saiba posicionar, né, de uma maneira correta. E a gente queria agradecer a Tati, primeiramente, né, por ter ajudado a gente, que a gente estava muito nervosa no começo, até agora, na hora de apresentar. Agradecer a Molica, agradecer a todos os professores, a Ludmila também, porque com as aulas de ética, de moral, de tudo. Agradecer a todos os professores aí, muito obrigada, e a gente espera o nosso próximo artigo. Muito bem, meninas. Fizeram muito bem. Só falar uma coisinha aqui e também agradecer às meninas, né, do nosso grupo, que sem elas as coisas não teriam acontecido. Todo mundo sabe que desde o começo do curso a gente sempre faz tudo junto. E mais uma vez a gente fez junto e conseguimos, graças a Deus, passar por mais isso. Agradecer a Tati de novo e a todos os professores que ajudam na nossa bagagem, né? Porque tudo auxilia para a gente chegar nesse resultado. Muito Parabéns. Muito legal o tema, muito bom, gostei bastante. É muito legal também a participação dos alunos, né? Isso. Porque, por exemplo, eu peguei sexto, lá no Polivalente tem 5 sextos anos, 7º, 8º, 9º, destaque aí para quem se interessou pra caramba em responder esse questionário, foi o nono 10. Adriane, você lembra do nono 10 no Polivalente? Eu já falou alguma coisa no nono 10, né? São alunos, todos alunos laudados, tá, gente? Que é uma turma muito especial ali no Polivalente, ficaram e todos responderam com o maior carinho, maior atenção, e assim, foi muito bacana o resultado, eu me surpreendi, tá bom? Parabéns, meninas, muito bem explicado, parabéns aí pelo trabalho, tá? Um tema muito, vocês podem perceber, essa semana mesmo eu estava trabalhando com os meninos, falando sobre Roma, né? E eu falei sobre Jesus Cristo. E aí, isso me falou assim, gente, esses trabalhos são muito importantes. E aí eu fui mostrar quem é Jesus Cristo, a personificação que a gente tem de Jesus Cristo na igreja e quem fisionomia, né? O fenótipo, e do que a ciência mostra. E eu tive, assim, em pleno século XXI ainda, preconceito, né? Porque eles compararam o fenótipo. Mas um é branco, outro é negro, né? Ou muito próximo ao negro, e eu não aceito, ou não tá certo. Então, já o preconceito racial ainda é muito, muito sério na nossa sociedade. Meninas, parabéns. Olha só, foi a pesquisa com a maior população que nós tivemos. Foi um recorde de população.
Não, foi um recorde de amostra, mas a amostra foi tão grande que virou uma população. Então, ô Tati, eu queria sugerir que uma das três, elas vão ter que tirar para o ímpar, zerinho ou um, que uma das três desse continuidade a esse trabalho no TCC, no 7º período. Eu acho que valeria a pena, eu não sei se elas conseguem saber, dentro do formulário, o que é nono, o que é sexto. Não consegue. Então, teria que aplicar de novo, mas fazer um comparativo. Assim, estou falando diretamente para a Geu, para a Ana e para a Ciote. Eu acho que ficaria um trabalho muito interessante. Vocês vão ter que disputar, porque aí vai ter que ser individual, né? E fazer um comparativo desses dados de 2021 com os dados de 2023. É isso mesmo? Não, 22, né? 2022. Ou até usando esses dados, porque não serão dados tão antigos, né? 2 anos, a gente não considera que os dados sejam antigos, principalmente nós estamos trabalhando com dados do IBGE de 2010, eu acho que poderia aproveitar essa pesquisa e já com mais maturidade, com mais informação, mais conhecimento, em um projeto que dura todo o ano, voltar, porque eu gostei demais. Na hora que eu vi o trabalho, né, nas correções que eu faço, eu falei, nossa, o pessoal do 7º período que está aqui vai estar morrendo de inveja, porque é uma dificuldade enorme para poder 7 professoras responderem, 10 professoras responderem, né? E vocês conseguiram essa amostra desse tamanho. Então, parabéns de verdade, e pensem nessa possibilidade de dar continuidade, porque a temática é super importante, precisa ser tratado todos os dias, todos nós temos alguma ascendência que vem do negro, é muito forte no nosso país, é a base da nossa raça, e infelizmente no século XXI a gente ainda tem um problema de preconceito, né? Tabus e tal. Eu acho que é bacana, tá, Tati? Pensa nisso, né? E parabéns para você e para as meninas aí. Obrigada, Molica. Muito bem, agora tem outras orientações. Ó, o pessoal tudo aqui. Maria Eduarda e Vitória. Ô, Lud, tá desligado. Eu vi que eu tava falando que o microfone desligado. Eu ia chamar as meninas agora. Maria Eduarda e Vitória. Boa noite. Boa noite. Eu queria começar já agradecendo a Tati por toda a ajuda, por todo incentivo para a gente não deixar ninguém desistir. Eu sei que as outras meninas que foram orientadas por ela também sabem como que foi difícil chegar aqui, mas já agradecemos a ela, agradecer a Molica por ter esse relatório agora, porque estava todo mundo muito com medo do TCC do ano que vem, e isso é uma forma de nos ajudar a nos preparar para o ano que vem. O nosso tema, né, do estudo é um estudo de casos sobre regime remoto numa escola pública do município de Utah. A gente vai falar um pouco do ensino remoto. Quando a gente propôs esse tema, foi algo que a gente viu que estava na realidade. Era algo que estamos vivendo hoje em dia. Então, eu já agradeço a todos os professores que deram aula para a gente, porque foi o relato de vocês que fez a Vitória escolher esse tema. A Lud, que trabalha na escola municipal, falava um pouco da realidade dela gravando os vídeos. A Patrícia, né, que está no Losango, falava um pouquinho de como que estava sendo a realidade dela a se adaptar a esse ensino remoto. Ano passado, 2020, em fevereiro, teve o primeiro caso de Covid no Brasil, e já em março, o Ministério da Saúde, vou esperar a Tati apresentar, e já em março, né, foi decretado pandemia no Brasil inteiro, né, fazendo todo mundo entrar em lockdown a princípio, e depois estar de quarentena. E as escolas municipais passaram por um grande desafio, porque muitos dos seus alunos não têm acesso a essa tecnologia, que foi a única forma que vimos, a princípio, de conseguir dar atenção para os alunos da educação, mantendo todos em casa, a professora em casa, todo mundo seguindo os protocolos que o Ministério da Saúde pedia para a gente.
E, frente a esse período de isolamento, né, foi decretado o ensino remoto, que a gente descobriu, né, que muita gente fala assim, tá tendo aula em EAD. Aulas em EAD, ensino em EAD e ensino remoto que estamos usando são coisas diferentes. Né? Eu até confundi, a Tati que teve que me explicar como é que era, mas tem uma diferença do que está acontecendo, né, nas escolas, o ensino remoto e o ensino EAD que dá em algumas faculdades, de forma EAD. Esse isolamento, né, fez a tecnologia ser a principal ferramenta dos professores. O principal da educação foi a tecnologia nesse ensino remoto. Só que, a princípio, teve muita dificuldade do que vamos fazer. E, com isso, viu uma diferença que já vimos há muito tempo na educação, né? As escolas privadas e as escolas públicas ou municipais. Porque as escolas privadas tinham uma forma, né? Tinha um jeito, tinha mais acesso, os alunos tinham mais acesso à tecnologia, os pais dos alunos tinham mais acessibilidade para ter isso, e na escola pública não. Muitos pais ainda eram analfabetos, muitas crianças não tinham, não tinham computador, não tinham acesso à internet, então foi algo que deu choque, que a gente já sabia que tinha essa diferença entre a escola privada e a escola pública, mas durante a pandemia mostrou como que estava grande essa diferença. Diante desse exposto, né, mostrou a dificuldade dos professores, como a Lud já falou, alguns professores nossos foram explicando para a gente, a Tati explicou como é que estava funcionando. Gente, meu vídeo garrou. Vamos aí. Tati, voltou minha foto? Voltou só a foto, não voltou sua imagem, seu vídeo. Meu Deus. Vê na câmera, calma, Eduarda. Na parte... Mas pode falar, Maria Eduarda, não tem problema não. Não está aparecendo, gente, mas eu vou continuar explicando. Diante desse exposto, né, de questionamentos, viu a dificuldade dos professores e dos alunos da escola pública nesse período remoto. Diante desse questionamento, o objetivo desse trabalho era mostrar o que podíamos fazer. Tati, se quiser abaixar o banner, pode abaixar. Quem está projetando é a Ludmilla. É a Lud. Né, diante dessas dificuldades, cada município, cada escola foi se adaptando. E na escola da Tati, da escola onde a gente colocou, que é o Polivalente, onde a Tati trabalha e nos ajudou muito, né, com esse trabalho, porque ela contou a realidade dela, de como ela estava fazendo com aquele, acho que é sexto ano, né, Tati, que você trabalha? Eu trabalho com o sétimo. Sétimo. Uhum. E uma coisa que pegou foi que um pouco do material dos meninos fugia da realidade. Os primeiros PET que chegaram para os meninos fazer fugiam um pouco da realidade, e às vezes estava exigindo muito, e às vezes não estava tendo vídeo, então foi algo que estava na realidade dos meninos lá, né, do Polivalente, eu creio que estava em bastante escola. Vou falar agora do referencial teórico, né, novas tecnologias no mundo digital. O mundo hoje em dia, a tecnologia está em tudo, na sala de aula, hoje na pandemia mais ainda, só que era uma coisa que nem todos os professores estavam usando. Tinha a tecnologia, às vezes, como um pouco de inimigo, assim, né, que via a tecnologia só como uma distração. Mas, né, deixa eu só ler aqui a partezinha, que eu esqueci, desculpa, gente. A tecnologia foi o principal foco para continuar mantendo os meninos conectados com a escola em forma de vídeos no WhatsApp, vídeos nas plataformas, grupos de WhatsApp, pets que mandavam por e-mail ou por grupo do WhatsApp, ou postava na plataforma. Então, foi o que nos ajudou os professores e os alunos a ter acesso à educação nesse momento de distanciamento. A segunda parte é as novas tecnologias inseridas na sala de aula. O uso da informática, graças à Ana Amélia, a gente teve essa aula que ajudou muita gente no começo da faculdade, mas o uso da informática só foi começar a ser usado na educação
a partir da década de 70. E a Tadiara, acho que é esse mesmo o nome, Tadiara fala que deve-se usar a informática como recurso pedagógico e pensá-la como uma ferramenta que pode colaborar e aumentar a eficiência na qualidade de aprendizagem. Não quer dizer que os livros didáticos vão ficar de lado, mas vai ser um complementar. Vai estar andando lado a lado os livros didáticos, as matérias, com as novas tecnologias. Acho que, não sei quem que falou, não lembro se foi alguma pessoa nossa falou que as crianças hoje em dia já nascem mexendo no celular. Muito novas, já sabem mexer no celular, já sabem tudo. Você dá o celular na mão, já sabe colocar no vídeo e tudo mais. E a mente dela, acho que foi a Lud que falou, a mente da criança está muito mais rápida. A Lud até falou o negócio do áudio acelerado. Né? A mente das crianças, nossa mente está muito acelerada. E a educação não está aprimorando e colocando essa tecnologia, ainda está muito tradicional, muito antes. Então, com essa pandemia, vamos ver se os professores começam a mudar um pouco. Porque agora as crianças estão acostumadas com tecnologia, acostumadas a mexer com os sites, com as plataformas para ter acesso às aulas, acesso aos materiais, então, e inserindo a nossa nova realidade também quando voltar tudo ao normal. E por último, né, vai ser a educação em tempos de pandemia, ensino remoto e o papel das novas tecnologias. Sem poder ir para a escola, teve o espaço social, né, de vista de crescimento das crianças, é que durante a pandemia do Covid-19, tudo foi para dentro de casa. Que antes ela via escola, lugar de estudar. Em casa, lugar de fazer outras coisas. E isso saiu da escola e foi para casa. Então, tudo que ela fazia na escola, os aprendizados, foi tudo para casa. Então, o ensino remoto fez a gente ficar por dentro de tudo que acontecia no computador. As crianças ficaram por dentro, os pais tiveram que aprender a como entrar naquela plataforma, e modificar. Eu tinha rotina de ir para a escola e ficar de 7 a 11h30. Então, aqui em casa, no mesmo horário que eu ia para a escola, eu vou ter que aprender a ficar na frente do computador, na frente do celular, na frente daquele livro, para fazer. Então, a pandemia veio só nos mostrar que a tecnologia hoje em dia está sendo o principal da nossa educação e fazer também a educação andar para frente. Pode ir, Vitória. Boa noite, meu nome é Vitória e vou falar um pouco sobre a metodologia. Nosso trabalho teve base na análise bibliográfica. Nós optamos, por realizar uma entrevista com caráter estrutural. Diante da pandemia, que a gente não podia ir na escola, nós utilizamos o Google Formulário, A gente enviou para cada professor, A Tati nos ajudou bastante, e eles responderam. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os estudos e discussões. Nossa pesquisa foi realizada na Escola Estadual Deputado Carlos Peixoto Filho, que é mais conhecida como Polivalente. Nós aplicamos questionários para 75 professores. A escola utiliza o ensino remoto, que significa regime especial de atividades não presencial, que tem o auxílio de 3 principais ferramentas. A primeira é o plano de estudos tutorados, o aplicativo Conexão Escola e o programa de televisão Se Liga na Educação. Só um minutinho. Os professores também têm que complementar, essas ferramentas, Eles passam atividades no grupo, postam videoaulas, tudo pelo grupo do WhatsApp. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as perguntas que a gente fez na entrevista. Quanto à questão da formação docente para o uso das tecnologias, 56 professores afirmam que já fizeram algum tipo de formação para o uso de tecnologia. Apenas 19 afirmaram não ter passado por nenhum tipo de capacitação. Então, com essa pesquisa, a gente vê que teve uma grande procura
nos professores a se formarem, a buscar esse conhecimento, né, que se fez necessário durante essa pandemia. Ao serem questionados também sobre a busca de formação para o uso das tecnologias, 49 docentes disseram, claro, na pesquisa, que antes da pandemia não procurava nenhum tipo de formação para o uso das tecnologias de informação e comunicação, porque antes isso não era necessário. A gente usava tecnologia na escola, tipo assim, na sala de computação, e era raro, só ia lá, pesquisava alguma coisa, voltava para a sala, não utilizava isso todo dia, como um apoio pedagógico, nada do tipo. Agora eu vou falar um pouquinho referente ao gráfico, que as perguntas que a gente fez. Quais as principais dificuldades enfrentadas durante o regime de trabalho remoto? 44 docentes informaram problemas com sistemas e internet. 26 docentes mostraram uma certa dificuldade na adaptação inicial aos horários. 40 docentes ressaltaram dificuldades com equipamento. 22 docentes apresentaram dificuldade de comunicação com os alunos. E 35 docentes apresentaram dificuldade na adaptação no ambiente doméstico. E 57% informaram que tiveram gastos com montagem. E percebemos também que o ensino remoto tornou um desafio, né? Tanto para os alunos quanto para os professores. E na disciplina da Ana Amélia, que foi no primeiro período, foi tecnologia de inovação, de primeira a gente falava assim, para que estudar isso? Até eu mesmo falava que não era necessário. Agora a gente percebe essa necessidade, né? Acho que os professores agora que estão formando vai ter mais bagagem, porque essa tecnologia vai ficar no ensino, não vai sumir. A educação nunca vai voltar a ser a mesma. Agora um pouquinho sobre a conclusão. Antes usamos a tecnologia em momentos específicos da aula, né? Que era só na sala de computador ali, voltava para a sala e acabou. Ou nem isso, né? Que tem muitas escolas estaduais que não têm esse recurso. E também a gente pode ver que a inclusão dos alunos, que tem muitos alunos que não têm esse acesso. E o Estado não tem como oferecer para eles. Porque é muito... Vou falar por experiência própria. Na escola onde eu estudei, só tinha 3 computadores funcionando. E como é que vai disponibilizar para um número maior de alunos, né? Não tem jeito. Então, os professores aumentaram a carga horária de trabalho, né? Porque muitos professores também respondem os alunos qualquer hora do dia, porque eles sabem se responder outro horário ou deixar para lá, os alunos não vão fazer essa atividade. Eles não vão procurar fazer depois. Então, eles acham muito necessário ter essa troca. E é isso. Muito bem, meninas. Parabéns, viu? Trabalho bem recente. Aí viram a necessidade das novas tecnologias, né? Para a gente já chegar arrasando, né? Dando as nossas aulas, gravando nossas videoaulas, para não passar aperto, como os professores que estavam durante a pandemia, passaram muito aperto, viu? Mas isso é história para outros causos. Então, parabéns, tá? Trabalho bem feito. E é isso, né? Parabéns pela apresentação, arrasaram. Parabéns, meninas. Achei legal a gente ser citada também, né? Eu ia comentar isso ontem, que eu fico tão feliz de ser lembrada, sabe? As meninas lembrando das minhas aulas, de alguma coisa que eu falo. Eu acho que todo mundo deve sentir a mesma coisa, né? Fiquei muito satisfeita, viu? De novo, né? Eu acho que... Não sei se você é lembrada mais aí nos outros, mas é porque ontem eu esqueci de falar isso e hoje, de novo, fui lembrada e fico feliz. Parabéns, viu, meninas, pelo trabalho. Eu também queria agradecer a Tati, né, e a Molica, mesmo a Tati querendo virar a gente do avesso, né, que ela falou, né?
Mas eu agradeço pela paciência, pela colaboração. Agradeço a Maria Eduarda também pela paciência, que isso não é fácil para ninguém. A vida é feita de altos e baixos, mas a gente conseguiu. A gente está aqui agora, né? Agradeço os áudios grandes da Molica, que ela sempre puxava nossa orelha para alguma coisa, mas sempre elogiando muito, incentivando a gente não desistir do artigo. E a Tati também, sempre dando paciência para a gente, fazendo as reuniões dela, para ajudar a gente nesse trabalho, e a todos os professores que de alguma forma colaborou, né, agregou alguma coisa no nosso artigo. O áudio da Molica é uma novela. Você tem que sentar mesmo e escutar, porque... É quase uma série. Molica, eu vou contar um segredo para você. Eu e a Vitória, uma só que escutava e a outra resumia para a outra, tá? Que absurdo. Tem Molica, tira ponto. Mentira, tira ponto. Tem que escutar meu áudio, não pode aumentar a velocidade. E tem que escutar com o computador aberto, com o trabalho. É teste de resistência. E tem que escutar 3 vezes. Nada de acelerar o áudio da Molica, Ludmila. Nada de acelerar, porque eu tenho um gnomo que descobre quando acelera. E se acelerar e fizer errado, depois o pau quebra. Misericórdia. Meninas, parabéns, então, parabéns Um para a pouquinho, Tati. Só antes de você fechar, porque eu também vou ter que sair, eu e a Tati vão sair agora. Olha só, meninas, parabéns. Assim, fico muito feliz também, igual a Lud falou, de ser citada, de lembrar da gente, e da importância das aulas de tecnologia. É claro que eu não sabia que viríamos enfrentar uma pandemia, mas eu sabia que a tecnologia seria no futuro. Seria o futuro. Mas não sabia que era tão próximo, mas eu sabia que quando vocês estivessem no mercado de trabalho, vocês iriam utilizar a tecnologia muito mais do que eu, que sou a mais velha aqui da equipe toda de professores, usei. E aí é fantástico, porque vocês já tiveram 2 disciplinas de tecnologia, foi ferramentas, TICs, agora vocês vão ter gestão das ferramentas digitais, que vai ser uma disciplina assim, maravilhosa, super atual, WhatsApp, Instagram, YouTube, vídeo, corta, põe isso, põe aquilo, e vocês ainda vão ter uma outra disciplina, que é a de educação à distância. Então, eu acho que uma de vocês, eu acho que foi a Vitória que falou, nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Então, parabéns pelo trabalho, e eu estou com muito interesse na publicação desses trabalhos, porque isso vai ficar história, porque daqui a 10 anos, quando vocês estiverem dando aula, vocês vão contar assim, pois é, porque quando eu estava fazendo faculdade, teve uma pandemia no ano de 2020, que nós achamos que ia ser assim, que assado, e aconteceu isso, tal, tal. E aí esses trabalhos vão ser referência para os alunos que virão e contar esse período da história, que vai ter que ser muito estudado ainda. As coisas não estão terminando. As consequências disso são muito longas, né? Então, muito interessante, parabéns. Vocês vão ficar aqui na companhia da Lud, na companhia da Adriane. A Amanda também depois vai sair, nós damos aula em outros cursos, né? Então, nós temos que prestigiar os nossos alunos, e final de semestre, tudo acontecendo junto, mas o meu coração fica aqui com vocês, muito obrigada, eu sou fã da metodologia, eu sou fã da pesquisa científica, eu fico a todo momento, assim, prestando atenção no vocabulário seus, como é que vocês mudaram o vocabulário, como é que vocês mudaram do primeiro período para cá, muito interessante mesmo. E aí, esse up que acontece na vida acadêmica, ele é fantástico, motivo de orgulho, motivo de respeito e muita felicidade, tá bom? Molica. Beijos. Você vai sair, mas depois você vai ter que assistir isso aqui, porque eu quero elogio seu também, tá? Ah, mas pode deixar. A Lud manda amanhã, a Lud manda o link, né? Como ela fez hoje, e eu faço questão de assistir, porque realmente eu mando os áudios grandes, assim, mas é porque eu gosto de explicar tintim por tintim. Eu leio o trabalho, eu corrijo o trabalho, eu não passo o olho no trabalho, eu corrijo de verdade. E aí eu fico mandando esses áudios para vocês arrumarem e para vocês brilharem aqui, porque se não houver correção, né, como é que a gente vai chegar nesse resultado tão grandioso, tá? Pode deixar que aí eu mando um áudio de 5 minutos elogiando.
Então tá bom. Esse aí eu não vou acelerar, não. Tá bom. Tchau. Parabéns, Obrigada meninas. aí. Tchau para vocês. Amanda, nós estamos te esperando, tá? Pode deixar, tô chegando Tá daqui a bom. pouquinho. Beijo. Tchau. 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 Bom, gente, então vamos continuar. Agora a gente tem duas duplas aqui da Amanda, né? A Sara e o Alisson, e a Ana Júlia e Júlia. Ok, Amanda? Você pode apresentá-los aí. Tô só compartilhando aqui, tá chegando aí. Tá aparecendo para todo mundo? Ainda não, tá preto aqui. Peraí, para mim não tá aparecendo ainda não. Olha agora, tá aparecendo? Tá? Gente, boa noite para vocês, né? Não falei boa noite ainda, tô aí falando, meio que atravessando os discursos, né, Lute? Da Molica, da Lute, mas eu falei boa noite ainda. Boa noite para vocês. Quem vai apresentar o trabalho agora, né, é a Sara e o Alisson, né? Vai trazer mais um tema aí que é bem significativo também, né? Que é com relação aos alunos com dificuldade de aprendizagem. Então é com vocês, meninos. Sarinha, liga seu microfone. Oi, Ana. Aí, liguei. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Vamos sim. Tá? Ah, tá. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero fazer o agradecimento a Deus, né, por essa oportunidade, agradecimento também à minha psicóloga, a doutora Débora Pacheco, que ela está na live, mas ela fez uma cirurgia, não pôde estar, e a nossa orientadora, que teve muita paciência comigo e com o Alisson, também por causa da correria, dos horários também, mas isso incentivou muito a gente prosseguir com o artigo, e graças a Deus deu tudo certo, e eu quero agradecer muito a professora Amanda por estar nos incentivando. Então, meu nome é Sara, né, eu sou aluna do 5º período de pedagogia, e esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelo Alisson. O tema do nosso trabalho é ensino de alunos com dificuldades de aprendizagem e percepções de professores do Fundamental 1, de uma escola de Astolfo Dutra, da cidade da qual eu moro. E eu já estudei também nessa escola. Aí a gente escolheu esse tema porque tanto eu quanto o Alisson temos casos próximos de crianças que têm dificuldade de aprendizagem e ficamos interessados, né, em entender e pesquisar mais sobre os desafios que os professores têm para ensinar essas crianças. Para começar aí a nossa introdução, no Brasil, a Constituição Federal de 1988 fala que a educação é um direito de todos e é dever do Estado e da família. Só que nas escolas tem crianças que têm dificuldade de aprendizagem e isso é um desafio para os professores, né? Porque tem que procurar inovar suas metodologias de ensino, procurar trazer novidades para dentro da sala de aula. E pensando nisso, eu peço licença a vocês para ler o nosso problema de pesquisa, que é: quais são os desafios enfrentados pelos professores no ensino fundamental 1 de uma escola de Astolfo Dutra? E o objetivo geral é descrever esses desafios enfrentados pelos professores com alunos com dificuldade de aprendizagem, de uma turma do ensino fundamental 1 de uma escola daqui de Astolfo Dutra. Bom, a nossa metodologia é importante falar que o local que pesquisamos é uma escola para coletar os dados das nossas pesquisas, o Google aqui para coletar os dados, porque as professoras que eu conheço estavam muito atarefadas, mas elas responderam, conseguimos coletar 5 professoras respondeu. Os professores falaram 2 desafios principais que eles enfrentam para ensinar as crianças com dificuldade de aprendizagem. Eu vou falar do primeiro, que é a importância da família no processo de aprendizagem, e o Alisson
vai falar das estratégias sobre a importância da família. As professoras falaram que isso é um desafio, porque apesar de ser importante, as famílias são muito ausentes. E isso constatou na pesquisa, na análise de dados que fizemos na nossa pesquisa. E uma das professoras falou, eu peço licença a vocês novamente para estar lendo, que a maioria dos pais demonstra não ter disponibilidade de tempo devido ao trabalho ou conhecimento para auxiliá-los e estimulá-los na dedicação aos estudos. Para a humanidade escolar se empenhem juntas em todo este processo. Então, isso foi uma das falas das que as professoras falaram, né, da nossa coleta, da nossa pesquisa, que você vê que como é importante o contexto familiar adentrado dentro do contexto escolar. E os dois têm que estar alinhados juntos. E agora o Alisson vai falar sobre o outro desafio que as professoras apontaram. Aí eu passo minha fala para o Alisson. Boa noite, eu sou o Alisson, aluno do 5º período. Como a Sara falou, as professoras que participaram do nosso estudo falaram também de um segundo desafio, que é sobre a metodologia e os recursos que precisam ser utilizados para melhorar a aprendizagem de alunos com dificuldade de aprendizagem. As professoras contaram que precisam de buscar pela formação continuada. Vou pedir licença para ler o que disse uma das professoras. Ela disse que precisa de métodos de estudo e estratégias de aprendizagem usando formas diferentes, material concreto para apresentar informações. Então, para concluir o trabalho, entendemos que são muitos os desafios para os professores trabalharem com crianças com dificuldade de aprendizagem, mas que os professores que participaram apontam dois principais: a ausência da família na escola, porque a família das crianças com dificuldade de aprendizagem não participa da escola, e outra, a necessidade que os professores que trabalham com essas crianças têm de treinamento e formação continuada para ter boas metodologias e recursos. Então, foi essa a nossa pesquisa que nós fizemos, e é isso, pessoal, nosso trabalho. E eu agradeço a professora Amanda por ter incentivado a gente e pela paciência e por não ter desistido da gente. E eu agradeço a todos. É isso. Parabéns, meninos, parabéns. A questão da não desistência não depende só do professor, né? O professor fala, mas se o aluno não compra a ideia, não tem como ir também, né, Lud? Então, parabéns por terem continuado, né? Por ter aceitado o desafio, mesmo mediante os obstáculos, tá? Parabéns mesmo. Parabéns, meninos. A dupla. Obrigada, gente. Dupla, né, gente? Esses meninos são grudados. São irmãos. Muito bom, meninos. Parabéns. Obrigada, gente. Arrasaram, tá? Sara e o Alisson. Agora nós temos a Ana Júlia e a Júlia, que também são duplas. Ana Júlia e Júlia. Não fala não, esses nomes aí eu passei uma Ana Júlia. Eu falava com uma, achando que estava falando com a outra. Duas Júlias. As meninas estão aí, a Ana Júlia e a Júlia. Eu vi que a Ana Júlia estava caindo muito. Ana Júlia, tá aí? E a Júlia, caiu, voltou? Eu tô aqui. Então tá. A internet parece que tá bem ruim aqui também, mas acho que não tá caindo, não. Da Ana Júlia que parece que tá caindo. A da Ana Júlia tá falhando, parece, né? Uhum. Vamos ver se melhora. Melhorou, Ana Júlia? Tá travada. Travada, beleza. Não era aí. Tem que travar na beleza, Ana Júlia. Tem que fazer uma pose já pensando que vai travar. Ana Júlia, sai e entra de novo, por favor. E quando você entrar, pode entrar com a câmera desligada, que costuma melhorar. Aí.
Eu vim para a sala, acho que agora vai melhorar. Ah, melhorou demais. E arrasou. Sim. Ai, que bom. Pode ficar à vontade, pode começar. Pode. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Ana Júlia. E esse trabalho foi realizado por mim e pela Júlia. E quem orientou a gente foi a Amanda. O tema do nosso trabalho é afetividade e educação infantil na pandemia, um estudo de caso em uma escola privada de Ubá, Minas Gerais. Então, eu e a Júlia escolhemos o tema porque, na época, eu trabalhava, né, eu estagiava em uma escola que tem educação infantil e a Júlia também. E a gente, desde então, percebia a importância da afetividade, a interação do professor e aluno, sobre saber ouvir, dar atenção. Creio eu que todos aqui concordam que sem afetividade não se consegue trabalhar na educação infantil. E não apenas antes da pandemia, mas principalmente agora, porque se está difícil para a gente, imagine para uma criança. E com a pandemia, a gente pensou em como seria possível manter a efetividade no ensino remoto, e é de conhecimento de todos aqui que a pandemia surgiu em 2019, e desde então as escolas praticam o ensino à distância, por videoconferência, por causa do isolamento social. Um dos autores que a gente usou, que eu e a Júlia escolheu, foram Lopes e Soares, e eles falam que a interação com o aluno é muito importante na prática do professor. Pensando nisso, surgiu o nosso problema de pesquisa, que é como está sendo a efetividade em termos de isolamento nas escolas privadas de Ubá, Minas Gerais. E o nosso objetivo geral nesse trabalho é descrever como tem sido a relação professor-aluno quanto à efetividade durante a pandemia do Covid-19, em uma escola de rede privada de ensino. E na metodologia, definimos que é um estudo de caso único, que foi realizado em uma escola com uma professora de educação infantil, e eu e a Júlia aplicamos um questionário aberto, e assim a gente fez análise de conteúdo. Agora eu vou passar a palavra para a Júlia, porque a Júlia vai apresentar os nossos resultados e discussões do trabalho. Boa noite. Tá me escutando, todo mundo? Uhum. Tá ótimo, Júlia. Eu tô pelo celular. Então, nos resultados de discussões, a gente encontrou 2 pontos principais no discurso dessa professora. O primeiro ponto confirmou que a afetividade é a base da educação. E a professora reforçou que, nesse período, a criança necessita de interação, de contato e conviver com outras pessoas ao seu redor. E eu vou pedir licença para poder ler a fala da professora sobre isso. A partir do momento que a criança se sente segura e amada, ela quer participar, falar e trocar ideias. E o professor precisa estar atento quando isso não ocorre, para que ela possa auxiliar e buscar estratégia para ajudar essa criança. E a professora destacou também a afetividade como um desafio durante o ensino remoto na pandemia. Ela contou que os alunos estão mais estressados e tristes porque não tem interação e que é difícil da criança entender a situação do Covid. E a professora disse: para uma criança é muito difícil entender o fato de não podermos estar próximos fisicamente. A criança necessariamente precisa de contato físico, de interação com pessoas da cidade. E só que ela notou também que pelo Google Meet ainda acontece afetividade e que as crianças, mesmo à distância, elas expressam, né, o sentimento. Elas falam que amam e demonstram carinho, que querem voltar logo para a escola. Então, né, a gente conclui que mesmo com a pandemia, na escola que a gente entrevistou, a professora conseguiu manter a afetividade, a interação através de bate-papo e demonstrando carinho através de videofrequência. E, assim, eu tive a oportunidade, né, de estar trabalhando nessa escola. E, assim, é notório a necessidade de contato físico, de carinho, de afeto. Com a pesquisa, eu pude comparar, né,
o remoto com o presencial, porque antes eu estava acompanhando essa professora nas videoaulas, no ao vivo, e voltou às aulas, eu fui para a escola trabalhar. Então, é incrível a comparação que eu tive de uma escola com a outra, ó, do remoto com o presencial. É surreal. Tem uma criança lá que já passei pelo segundo período, já passei pelo maternal, agora estou no primeiro período. E assim, então a criança do primeiro período, eu fiquei lá, do maternal 3, eu fiquei lá acho que 2 ou 3 semanas, e se ela me vê 100 vezes ao dia, 100 vezes ela me abraça. Mesmo sabendo do distanciamento, mas é criança de 3 anos, então tem muita noção social. E eu queria agradecer, né, a Amanda pela paciência, pelas 10 horas da noite, pelas 11 horas, pelas meia-noite. E na Júlia, meu Deus. Né? Se eu pudesse, escolheria outras 1000 e outras orientações. Escolheria para sempre. Nossa, salvou a pátria. Meu Deus. Obrigada. Obrigada a todas as professoras. Né, se não fosse por todas, a gente não estaria aqui. Obrigada, Amanda, mais uma vez. E é isso, gente. Meninas, eu que agradeço, viu, pelo comprometimento, por ter chegado até aqui junto, né? Que é isso que é importante, e pelo trabalho também, vocês estão de parabéns, tá? Pela eficiência de vocês, pelo comprometimento, arrasaram. Mesmo diante dos trabalhos, que eu sei que vocês os trabalham, e eu entendo que é muito complicado, viu, gente? Trabalhar, estudar, eu vim disso, eu sei que é desafiador, mas vocês estão vencendo, tá? E vão vencer muito mais. Parabéns. Sim. Obrigada. Arrasaram. Muito bem, parabéns, meninas. Também orientado pela Amanda, não tem como, né? Eu vou ter que puxar essa. Gente, saúde! Realmente, a Amanda, assim, não tem explicação. Ela me orienta também, às vezes, porque a Amanda é muito boa. É boa mesmo. Eu não dou conta. Oi, gente, olha só. Os trabalhos que eu vi até agora, eu fiquei, assim, maravilhada, encantada, não só com as minhas meninas, né, mas também com os da Tati. Eu vou ter que me ausentar também, porque eu vou agora para um evento lá da administração, sou professora lá também, mas depois prometo assistir também, acompanhar, né, o trabalho de vocês. Estão todas de parabéns, tá? Porque eu sei que é o primeiro trabalho nesses moldes, né, Lud, científicos, né, que elas estão apresentando. Sim. Aproveitem, façam mesmo, deem a cara a tapa, porque é uma ótima oportunidade para vocês aprenderem e irem para o TCC mais segura, sabe? Teve alguém que falou isso no início, e é isso mesmo, tá? Essa percepção é real, tá? Eu não tive essa oportunidade, a Lud não teve, né, Lud? Na UFV a gente não tem essa oportunidade. Então, assim, aproveitem, porque é um aprendizado, tá bom? E parabéns para todas, tá? Pelo empenho, para todos, pelo empenho, tá bom? Beijos. Beijo, Amanda. Tchauzinho. Agora nós vamos dar continuidade, né? A Tainara e a Marielle estão, assim, desesperadas para apresentar, porque elas já até compartilharam o banner. Elas são orientantes da Adriane. A Adriane pode, né, dar as boas-vindas aí para elas. Tá aparecendo? Tá aparecendo agora só a tela. Antes estava certinho. Aí, tá certinho. Então, ô Lud, fomos pegas de surpresa, porque a gente achou que ia ser as primeiras. Né? Mas a gente entendeu aí que é o contexto aí do foi um probleminha que teve com uma outra dupla, eu acabei tendo que mudar tudo, gente. Vocês me desculpem, viu? E também por causa da questão que era do compromisso aí das professoras. E também por causa do compromisso. Também. Mas então, Lud, eu queria falar, assim, dando até continuidade ao que foi falado ontem, né? Sobre muitas vezes, né, trabalhar em dupla, em grupo, apresenta-se como um grande desafio, né? E elaborar, né, esse trabalho, esse resumo em um semestre, o cronograma ali apertado, né? Então, assim, são muitos desafios, chega até o momento de se pensar em desistir, né? Mas a Marielle e a Tainá seguiram em frente. E, assim, eu só queria ressaltar que elas se mostraram, assim, muito comprometidas, muito dedicadas e, principalmente, muito autônomas, sabe? Elas desenvolveram esse trabalho, assim, muito da maneira delas, assim, muito autônomas mesmo, sem, como diz a Patrícia ontem, né? A Patrícia falou assim, só peguei na mão para passear, né? Ela usou um termo assim. Então, assim, o mérito é todo delas, tá?
Então, as duas vão falar aí um pouquinho também, né, sobre a questão de relações afetivas aí no processo de ensino-aprendizagem. Meninas, fiquem tranquilas e arrasem aí, tá? Boa noite a todos. Eu já vou pedir desculpa previamente, porque a localização que eu moro é muito barulhenta. E como temos visitas hoje, para quem não me conhece, meu nome é Marielle. Eu irei dar início apresentando o nosso artigo, que foi elaborado ao longo desse semestre. E logo minha parceira Tainara irá dar continuidade. Mas antes eu queria agradecer, né, falar um pouco sobre essa experiência que foi fazer a pesquisa. Agradecer que eu tive mais de uma mentora, porque apesar da gente ter uma orientadora, eu percebi que nós alunos acabamos sendo orientados por um todo. Como ontem mesmo, em uma das apresentações, teve uma menina que fez um agradecimento a uma outra professora que apresentou o tema a ela. E eu acredito que essas orientações é que vai nos guiar até mesmo depois da faculdade. E por esse motivo eu gostaria de agradecer, claro, minha orientadora Adriane, pois é graças a ela que estamos aqui hoje apresentando nosso trabalho. Ela foi muito paciente com a gente, paciente com quaisquer complicações que houve e sempre se prontificando, né? Eu sou grata também à dona Frozen, que precisou se ausentar, a Adriana Molica, porque foi muito importante para o meu crescimento, cada bronca, orientação e cada elogio que veio da parte dela. Ela é muito mãe mesmo com os alunos. Eu gostaria de agradecer também a professora Patrícia, que não pôde estar aqui hoje, e a professora Lude, né, de Mila. Eu associei essas duas juntas porque nunca, assim, da parte delas, nunca foi sobre o que eu fazia não estava bom, mas é porque o que eu estava fazendo poderia ser melhor. E é algo que eu quero levar para a vida. Eu agradeço também às outras professoras, que eu pude aprender muito até aqui agora, que eu conheci na PED, e eu não sei como é a relação professor-aluno nos outros cursos, mas na PED, desde o primeiro período até o momento, fica muito claro o afeto que as professoras têm com os alunos. É uma relação muito amigável, mediadora. As professoras constroem uma relação com os alunos que, mesmo após formados, eu vejo muitos alunos que se inspiram nessas professoras e que mantêm um vínculo. Buscam ser bons profissionais, porque essas professoras semearam nesses alunos uma semente. E eu particularmente, não senti muito isso ao longo da minha vida escolar. Eu guardo, assim, poucos professores na lembrança com muito carinho e com inspiração. E o nosso trabalho, eu acredito que ele foi feito, assim, baseado nessa citação, que é do Paulo Freire. Ele afirma que, independente do professor ser bom, ser ruim, da prática dele não ser boa, dele ser amargo, dele ser doce, ele vai marcar o aluno. O aluno viverá com a marca daquele professor. E baseado nessa citação, nós questionamos se é assim para nós que somos adultos, como é para uma criança. Como uma relação afetiva pode influenciar os alunos, não somente da parte do professor, mas também na relação da família. A participação da família na vida escolar, dos discentes, e o professor também com a sua didática, suas metodologias, também marcará. Pensando nisso, nós escolhemos esses temas para pesquisar. A importância das relações afetivas no processo de ensino-aprendizagem. Bom, a afetividade, ela se caracteriza em sentimentos e nas emoções atribuídas nas relações entre os sujeitos,
o afeto pode ser expressado de diferentes formas, como carinho, respeito e valores, que são capazes de influenciar no comportamento humano e em no seu desenvolvimento cognitivo. Para uma criança, a ausência do afeto ao longo da sua infância, ela pode refletir em aspectos negativos no seu desenvolvimento, no decorrer da sua vida escolar e até mesmo na vida adulta. Propõe-se, assim, refletir e questionar o efeito do exercício da escola junto à família a respeito do aluno. Zaguri afirma que ambas têm o poder de exercer um papel que é fundamental na formação integral de nossas crianças, e que a importância de uma não irá sobrepor a importância da outra, porque elas juntas se complementam e podem garantir um trabalho maravilhoso em conjunto, em parceria. No entanto, fazer o uso de novas metodologias, de inovar nas práticas pedagógicas, é de suma importância para que o educando ele se interesse, que ele se entregue e que busque o aprender e alcance uma aprendizagem completa e significativa. E o uso das práticas lúdicas, ela pode potencializar a aprendizagem cognitiva dos educandos, além de sentir também a vontade de estar ali, de estar presente na escola. Porque percebe-se que a escola, ela tem acompanhado a maior parte da vida dos alunos, e de muito perto, o que mudou muito seu significado da era moderna com os dias atuais, porque o que costumava se assemelhar com uma instituição de ensino, um lugar de absorção de conteúdo, hoje se assemelha muito mais como uma segunda casa para os alunos. Com isso, essa pesquisa de caráter bibliográfico e qualitativo tem como objetivo o emprego dessa tríade, que é a relação familiar com a escola, uma relação afetuosa do professor com o aluno e o uso do lúdico como ferramenta pedagógica. Ô, Mari, desculpa aí que minha cachorra não cala a boca. Tudo bem. E, dessa forma, trazer um melhor desempenho ao longo da formação acadêmica do educando e na construção do aluno como indivíduo pensante e ativo em seu meio. Para realizar a pesquisa, foram enviados um total de 10 formulários a um público de estudantes do ensino fundamental 2, do ensino médio, a universitários e graduados em diferentes áreas, variando aí entre uma idade de 12 e 30 anos. Os formulários foram elaborados com o uso da ferramenta do Google Formulários e obtivemos este questionário um total de 4 respostas, das quais 2 estudantes se encontram no ensino médio, um se encontra no ensino superior e o outro já é graduado. Agora, a Tainara irá dar continuidade, apresentando o resultado e a discussão da pesquisa. Boa noite, gente. Como a Mara disse, eu vou dar continuidade. E como ela disse também, fizemos o nosso questionário pelo Google Meet e a gente perguntou, né? Perguntaram aos participantes sobre a opinião que tinham sobre a ausência familiar na vida dos alunos, a vida escolar. E a gente separou aqui algumas falas, né? Teve uma participante universitária que afirma que é ruim, pois muitas das vezes acaba fazendo com que o aluno se distancie da escola, dos seus objetivos, por não ter apoio e influência da família ao seu lado. Isso é o que mais acontece, né, gente? Porque as mães, não julgando, né, mas a família hoje em dia acha que é só mandar o aluno para a escola que a professora vai resolver tudo, e não é assim. Tem que ter o apoio em casa, porque senão os alunos não aprendem, né, da maneira que devem aprender, não pegam junto, né, nas tarefas em casa. Teve uma outra participante também que já possui, né, a graduação e declarou que atrapalha muito, pois a relação da família e escola gera um aspecto positivo no aluno, já que as duas têm o mesmo objetivo perante o aluno.
faz com que as coisas fiquem mais fáceis, ou seja, né, a participação do professor, juntamente com a família, né, gera um aspecto positivo. Eles têm que caminhar lado a lado. Aí agora eu vou falar sobre um destaque que a gente colocou aqui, que segundo Polônia e Dessing, eu não sei pronunciar, gente, então me desculpe, a ausência da família na vida escolar do educando é prejudicial, pois, além de gerar desinteresse escolar no aluno, leva à desvalorização da educação. Portanto, a família deve ser capaz de auxiliar um melhor aproveitamento acadêmico nos alunos e impulsioná-los em sua produtividade escolar. Foi indagado a eles se acreditam que um professor obteve influência positiva em sua vida atual. Ou seja, a gente perguntou, né, se algum professor teve uma influência positiva para eles. E um participante do ensino médio declarou que sim, sobre minha postura profissional. Ou seja, né, com a aula que teve, com o aprendizado que teve, né, ele quer se tornar um profissional, né? A participante universitária, além de afirmar que sim, cita vários nomes de professores dos quais admira. A participante graduada afirma que sempre gostou, né, dos professores e eles dela. E falou também que admira muito a profissão de ensinar e etc. Então, por isso e por outros motivos que escolhi fazer pedagogia. Esse foi até eu, gente. Eu mesma que respondi. Que por causa de influência, né, eu resolvi fazer pedagogia. Dentre os 4 participantes, apenas um declarou que não há influência, positiva ou negativa em sua vida atual. O que é equívoco, já que Freire afirma. Aí a gente colocou, né, destacou essa parte aqui. O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, sério, o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso, o professor mal amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem deixar uma marca. Ou seja, cada professor tem um jeito, né, de lidar, de falar, de expressar. Então, não tem como não influenciar na vida de um aluno. Seja positivo ou negativo, ele sempre vai influenciar. De alguma maneira, de uma certa maneira, vai influenciar sim. Então, fica claro que independente do comportamento de ser bom ou ruim, que foi o que eu falei agora, um professor sempre marcará a trajetória de seus educandos. Por último, foi questionado aos participantes o que poderia ser feito para aprimorar o ensino, aprendizagem dos alunos com um grau maior de dificuldade. Um dos participantes acredita que para o ensino significativo é necessário apenas modificar o sistema educacional. Os demais participantes afirmaram que, para atender os alunos com um grau maior de dificuldade, é preciso considerar vários aspectos, como reforço escolar e metodologias lúdicas. E um dos participantes afirmou que é preciso uma rede maior de apoio, envolvendo, além do professor, outros profissionais como psicopedagogos, melhorar também a didática, trazendo alguns mais do dia a dia e de mais fácil entendimento. E a gente destacou mais um aqui. Aprendizagem é uma modificação sistemática do comportamento. É necessário reconhecer a existência dos fatores dinâmicos, a possibilidade de modificação do indivíduo segundo as características do ambiente e ainda que o indivíduo só age se for impulsionado ao exercício. Dessa forma, entende-se que a aprendizagem é feita gradualmente, da prática ou experiência e do progressivo ajustamento. Peraí, gente, que eu desci demais. Então, a gente chegou à conclusão, né, gente? Conclui-se que é necessário que a família participe ativamente das atividades escolar e extracurricular do aluno, buscando sempre incentivá-lo
contribuindo para o rendimento escolar do educando e cultivando sua autoconfiança, para que, assim, a criança sinta-se segura em buscar e persistir pelo aprendizado, sem desanimar. É necessário também que o professor se mantenha sempre atualizado, para dar a cada aluno a metodologia de acordo com a necessidade, e que o faça se sentir bem e confiante. É preciso haver uma comunicação constante e flexibilidade para se construir uma relação sólida entre a família, a escola e o educando, que juntos caminhem a favor da educação. Ou seja, no meu ponto de vista, igual agora, a gente está no meio de uma pandemia. Tantos adultos, né, que estão cursando a faculdade, ou então o ensino fundamental, enfim, todos estão tendo que usar a tecnologia. Não tem outra opção. Tem que ser a tecnologia, tá? Tendo que ser. Então, se o professor tem que se inovar, né? E a família está sendo mais importante nessa pandemia, porque, igual, eu conheço uma amiga minha que tem uma filha que trabalha ela estuda até no CMA. E a menina tem dificuldade, ela vai no fono, ela tem várias dificuldades. Ela já repetiu de série umas 3 vezes, porque a mãe acha que não está preparada. E com isso, ela está tendo que ajudar muito. Ela teve que comprar notebook, porque não tinha. Coloca a menina de frente para o computador todo dia, lê com ela todo dia, 7 horas da noite. Então, tipo assim, a mãe dela teve que fazer uma rotina para ajudar ela a estudar. Então, assim, não é só o professor ir lá fazer os vídeos e ensinar. A mãe ou a família que morar junto, que cuida da criança, tem que estar lá aí junto para ajudar, para caminhar lado a lado, como foi falado aqui. Porque a afetividade da criança, juntamente com o professor e a família, é o necessário. E o nosso trabalho foi esse, Lúdio. Parabéns, meninas. Ô, Tainara, por que você não ligou a câmera pra gente ver essa beleza aí do outro lado? Mas eu tô apresentando. Mas você parece. Ai, não sabia, não, hein? Tá. Pode ligar aí um pouquinho, então, pra gente ver. Vou ligar. Você. Ai, gente, eu tô tudo Vai. Tem que ver. Eu apareci tão bonita, né, slide aqui e continua aparecendo. Como é que você achou que você não ia aparecer? Tá aparecendo, né? Ai, agora tá. Nossa Senhora, que vergonha. Tão linda, gente. Hoje é um dia especial, vocês têm que aparecer aí pra gente ver as carinhas de vocês, pelo menos um dia no semestre. Né? Eu não sabia que dava pra apresentar e ia aparecer, não. Uai, como é que eu dou aula pra vocês? Eu sempre apresento slide e fico aparecendo. Gente, eu sou muito boa com tecnologia, não, viu? Muito bom, meninas. Vocês estão de parabéns, viu? Parabéns, meninas. Quero agradecer vocês, né, professores, Adriana principalmente, por ajudar a Lud também, que tirou algumas dúvidas da gente. E é isso, eu não sou muito boa de agradecimento, não, gente, mas é isso. É boa, sim. Para com isso. Parabéns, viu? Pode Obrigada, interromper o Lud, compartilhamento agora, Tainara, fazendo favor. Parabéns. Muito bem. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, as minhas orientandas, né, gente? É claro que tinha que fechar com as minhas, né? Senão, não seria um evento, né, conduzido por mim. Então, agora nós temos os trabalhos da Ana Cláudia e da Lohane e depois da Ana Paula. E aí, o que eu tenho para dizer dessas meninas, né, gente? Elas quase desistiram, as 3, estou falando aqui agora das 3, né? A Ana Paula tinha uma dupla, depois a dupla desistiu, mas ela persistiu. A Aninha Lohane me ligava chorando, vou desistir, não quero. Aí eu liguei para ela pelo Google Meet um dia, não, vocês não vão desistir. Não deixei elas desistirem, claro que assim, né? Elas não quiseram, né? Eu convenci, e aí ficou um trabalho muito legal. Eu sugeri o tema, tá, gente? É um tema, assim, novo aqui na pedagogia, a gente ainda não tem muitos trabalhos na área, que é a área de gênero e sexualidade. Eu sugeri para a Aninha e para a Lohane, e a Ana Paula me procurou com esse tema. Eu até foi uma surpresa boa, eu fiquei feliz. Falei, nossa, ela me procurou com esse tema. Não sei, eu até nem perguntei a Ana Paula se ela sabia que eu estava trabalhando com esse tema. Ô, Tainara, você está compartilhando sua tela ainda, tá?
Mas, enfim, agora eu vou ouvir, né, as meninas e depois eu falo mais. Então, a Aninha respira, a Aninha já tá até mais branca do que já é ali, pálida. Podem começar. Eu vou compartilhar a tela aqui. Tá. Eu vou ter que deixar o microfone ligado, mas aqui em casa tô com visita, aí se fizer muito barulho, vocês me desculpem. Ô, Lohane, se você quiser ligar só na hora da sua fala... Mas é que eu vou ter que diminuir o negocinho, né? Não, é que eu aprendi a pôr no Zoom, entendeu? Para dar para ver direitinho o que tá escrito. Já desliga seu microfone. Ah, tá, entendi. Não, entendi. Entendeu? Aí eu vou ter que sair do negócio. Não tem problema, não. A gente acostuma com os barulhos, ruídos, cachorro, papagaio. Eu pedi silêncio. Vamos ver se vai dar certo. Peraí, tô compartilhando. Ai, tô muito orgulhosa dos meninos. Só para constar, tô muito orgulhosa. Sabe por quê? Pode ir compartilhando que eu vou falar. Tá aparecendo aí? Ainda não. Elas tiveram, gente, no início, um pouco de dificuldade, o que é normal, né? Um trabalho científico, tudo muito novo. E o início, eu acho que para todo mundo foi mais difícil, referencial teórico, né? Complicado. Mas quando chegou nos resultados de discussão, a primeira versão que elas mandaram para mim, que eu li, eu falei, caramba, aprenderam trabalho de profissional, Adriane. Eu tô falando assim, na hora que eu li os resultados de discussão delas, eu fiquei muito satisfeita, porque elas deram um salto, assim, na escrita muito bom. Meninas, podem começar. Já tô vendo. Aparecendo aí certinho? Sim. Então tá. A voz não quer nem sair. Eu fiz um breve rascunho aqui com o meu boa noite. Eu quando tô nervosa, eu falo sem parar. Então, eu quero dar, né, primeiramente, boa noite a todos que permaneceram até aqui. E eu quero, né, também agradecer, primeiramente, né, segundamente, a Lohane, que foi minha dupla, que tinha tudo para ela também desistir. A gente se desentendeu demais com esse artigo. Muitas vezes eu faço sempre chata. O único momento que eu agradeci o isolamento social, senão a gente tinha caído no tapa de verdade. Nossa, o bom da gente é que se a gente se batesse, ia permanecer a mesma coisa, porque a gente é assim, a gente briga muito, mas ao mesmo tempo se entende. Então, assim, meu agradecimento a ela por ter seguido com o pulso firme, com muitos obstáculos apareceram no caminho dela para ela deixar para lá. Nossa, muita coisa mesmo acontecer para ela seguir sem concluir, tipo assim, me deixar sozinha. Agradeço muito a ela, que sem ela, né, a gente não concluiria, porque nós somos uma bela dupla. Ai, vou chorar, para. E prosseguindo, eu quero agradecer também muito a Lud, de coração. Foi muito essencial para a gente. A gente precisou ligar para ela de sexta-feira à noite, ela atendeu. De fim de semana, se a gente mandava mensagem, ela respondia com muita boa vontade. Se era sábado de manhã, se era sábado à noite, não importava. Ela, com muita boa vontade, ia lá, ajudava, dava dicas. A gente teve muita dificuldade em achar autores, a Lud, com, nossa, uma boa vontade sem igual, vinha lá e mandava para a gente. Também quero agradecer a Molica, que não está aqui no momento, mas foi de grande importância para a gente, os retornos dela, os áudios dela, que, né, não preciso nem falar, todo mundo já falou, mas que é muito importante na nossa jornada, né, cada um que está aqui, cada um, até os alunos, nossos colegas que estão aqui, nos ajudam de alguma forma no nosso crescimento. Então, eu sou muito grata a todos, sem exceção. Como eu já falei, a minha dupla é Lohane, e nós vamos falar sobre educação sexual, o que sabem e pensam as professoras. A escola é um local onde as crianças passam boa parte da vida. Ainda que muitas pessoas pensem que a sexualidade seja um assunto a ser tratado apenas pela família, pesquisas mostram que a escola, da mesma forma, pode auxiliar a criança. Porque, né, tem muitos pais que têm dificuldades em falar sobre esse assunto e até mesmo tem muitas famílias que possuem casos, né, de violência sexual que envolve os próprios familiares. E acredita-se que a escola deve tratar esse assunto de uma forma que envolva todos os alunos, não apenas pensando sobre a reprodução, né, sobre a produção, pois tem aqueles que não se identificam com esse tema, com o que foi apresentado. Muitos alunos podem se sentir, né, excluídos, levando em conta sua orientação sexual. Porém, segundo Diniz e Azinelli Luz, não cabe à educação orientar a sexualidade,
pois a orientação sexual do sujeito é uma construção histórico-cultural, resultado de suas vivências singulares, que devem ser respeitadas pela escola. Diante disso, faz a seguinte pergunta: o que sabem e pensam as professoras sobre educação sexual? Esse trabalho tem como objetivo analisar os conhecimentos e o pensamento de algumas professoras do ensino fundamental sobre educação sexual. Agora eu vou falar a metodologia, que para a realização desse trabalho foi feita uma pesquisa quali-quantitativa, que foi feita através do Google Formulários, que foi feita para professoras tanto daqui de Ubá quanto professores de Astolfo Dutra. Elas ensinam, né, dão aula, lecionam no ensino fundamental do 1º ao 6º ano. Então, vou dar continuidade agora falando dos resultados de discussões, né? E vocês me desculpem se eu dar uma travada, porque eu vou um pouco nervosa, mas a gente fez várias perguntas para os professores, né? E acho que a mais importante delas, assim, entre aspas, uma das mais importantes, foi o que elas pensam, né? O que elas entendem com o que é educação sexual, até que está no título do nosso trabalho. E muitas delas ficaram, assim, na mesma coisa de sempre, na questão da reprodução, da anatomia, elas ainda estão muito enraizadas nisso, não sabe, muitas ainda não pensam que são outras coisas. Até teve uma que a gente até citou, né, que a gente colocou como Laís, que a gente não colocou os nomes verdadeiros. Ela falou, assim, que é um tema de muita importância, que deve ser debatido, levado às salas de aula, para esclarecer questões que vão muito além, né, do sexo, da anatomia, porque também tem a questão do conhecimento do corpo, de como cuidar dele. A gente até colocou aqui uma citação, né, de Tevfik Polinarsky, acho que é assim que fala, que diz que o educador tem um papel importantíssimo no processo de orientação e mediação, não apenas em relação à prevenção, uso de preservativo ou anticoncepcionais, mas principalmente no resgate do indivíduo enquanto sujeito de suas ações, o que favorece o desenvolvimento da cidadania, do respeito, do compromisso e do cuidado com o seu corpo e com o corpo do outro. A gente perguntou também a questão de se elas acham importante a escola abordar esse tema, né? Elas colocaram que sim, até porque muitas crianças não têm orientação em casa, elas, né? Os pais não sabem orientar sobre isso, então elas tendo a escola ali como suporte, né? Muito bom. E a gente perguntou para elas a questão de como elas trabalham isso dentro de sala de aula, que a gente queria saber, já que elas ainda estão muito enraizadas nessa questão da reprodução. E continuou assim, elas falaram que trabalham muito superficial, de acordo com o que está no currículo, muito, sabe, muito básico mesmo. E a gente também perguntou o que elas acham importante trabalhar. E elas falaram muito da questão do abuso, que realmente é muito importante a gente trabalhar, né? Porque a criança, ela conhecendo o corpo dela, ela sabe onde ela pode deixar alguém tocar nela, ela sabe onde não pode, então ajuda muito, muito importante. E teve uma professora que ela colocou uma coisa que até chamou muita atenção para a gente, que a Aninha já até falou, a questão da orientação sexual, que muitos alunos se sentem excluídos, que ela falou que ela acha muito importante trabalhar isso, por a questão da sexualidade, por causa da homofobia, né? Tem muito preconceito e tudo mais. Ela citou claramente o preconceito, que ela falou que acha que é o mais, assim, tem que ser trabalhado no momento, porque tem muito, né? A gente sabe, a gente vê. E com essa pesquisa, nossa, a gente percebeu, assim, que, igual como eu disse, elas ainda estão muito nessa coisa de reprodução e tudo mais, então ainda estão, assim, tá faltando uma capacitação melhor sobre esse tema, né, que acaba causando uma defasagem no ensino das crianças, né, porque elas acabam visando mais essa questão da anatomia, da gravidez, de doença e tudo mais. Então, com isso, a gente concluiu que para haver uma melhora, né, nessas aulas, uma melhor compreensão, não haver exclusão, né, desses alunos que muitos se sentem excluídos, os professores, eles precisam ter uma melhor capacitação sobre esse tema, né, estudar mais para saberem abordar ele de uma forma ampla, inclusiva, né, correta, e
Sem contar, né, a gente sempre falou muito dessa questão nesses últimos semestres, do tema transversal, né, que teve muitas professoras que falaram que só trabalham esse tema na biologia, não é assim. A educação sexual é um tema transversal, ele pode ser trabalhado dentro de várias disciplinas, levando em consideração várias coisas, não só, né, a vida reprodutora, sexual, mas igual a gente colocou aqui, mas também todos os aspectos da vida humana. E é isso. Muito bem, mas que orgulho! Eu queria agradecer a vocês, assim, né? Espero que vocês tenham gostado. Agradecer a Lud, que, igual a Aninha falou, respondia a gente 10 horas da noite. Teve um dia que a gente mandou um negócio para ela de noitaço, nem lembro que horas era, acho que já tinha passado a meia-noite. De manhã, 8 horas da manhã, já mandou a correção. Rapidinho. Eu sou acelerada. Aceleradíssima. A Molica também, né, com aqueles áudios dela, que ela fala que dá para acelerar, mas para mim, eu acho que ela me manda depois, porque para mim, eu nunca consigo acelerar os áudios dela. E agradecer a todo mundo que está ajudando. Obrigada, a gente nessa jornada. Muito a Aninha, né, também, né, igual ela agradeceu a mim, também queria muito agradecer a ela, porque a gente passou muito sufoco, mas deu tudo certo no final. E foi um ótimo aprendizado. Vocês estão preparados aí para o próximo, para o TCC, com certeza, porque eu acho que esse primeiro artigo, ele é isso, sabe? Ele prepara vocês. Não vai ficar 100% bom, não vai, porque vocês estão aprendendo. O segundo vai ficar melhor, o terceiro vai ficar melhor ainda. E por aí vai. Eu fiquei muito feliz com a apresentação de vocês. Achei que vocês expuseram muito bem o tema, explicaram muito bem. Eu queria só ressaltar, gente, a importância dessa temática, sabe? É muito pouco falada. A educação sexual é um tabu, né? A gente vê agora, né? A gente tem vivido épocas muito conservadoras, né? Um aumento do conservadorismo, isso está influenciando diretamente na educação. Né? A gente vê aí esses pesquisadores, eles mostram para a gente como a educação sexual é importante. Só que a educação sexual não é o que muitas pessoas pensam, né? Tem gente que tem uma visão muito deturpada da educação sexual. As meninas apresentaram aí uma visão, digamos assim, progressista, né? É uma visão que deve ser trabalhada com as crianças, né? A gente não pode esconder algo que é do ser humano, né? A educação sexual, a sexualidade, ela tá aí no ambiente escolar o tempo todo. Então, é muito importante mesmo. Parabéns, viu, meninas? Muito obrigada, Lu. Agora, Ana Paula, para fechar com chave de ouro. Cadê a Ana Paula? Tá aí? Tô aqui. Você quer que eu compartilhe, Ana Paula? Sim, pode compartilhar, por favor. Espera só um instante, deixa eu abrir aqui. Então, gente, já sabe, né? Quem gostar do tema, gênero e sexualidade, é o meu forte, é o que eu gosto. É uma das coisas que eu gosto, tá, gente? Porque eu sou bem polivalente, mas eu gosto muito mesmo desse tema. Peraí. Ana Paula, pode começar, eu já estou compartilhando aqui, tá? Tá, joia. Primeiro, boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula e a temática escolhida por mim foi sobre gênero e sexualidade no espaço escolar. Foi muito importante para mim falar dessa temática, porque eu sofri muito racismo na maioria das escolas que eu passei, e foi bem difícil para mim, sabe? Não ter o apoio dos professores. E também teve um caso de uma escola chamar minha mãe até para poder questionar a sexualidade do meu irmão mais novo. Porque ele gostava muito de pular corda, gostava só de andar com meninas, brincar com meninas e tudo mais. E aí o supervisor dessa escola chamou minha mãe para perguntar sobre a sexualidade dele. E isso foi bem ruim para mim, sabe? Nossa, foi muito difícil para mim lidar com essa questão. E até porque a gente vive num mundo onde a sexualidade é muito das vezes mal interpretada, ela é vulgarizada e usada de forma indevida. E a gente não pode esquecer que cada família é única e que cada um possui suas particularidades, seus valores, sua herança cultural. E o gênero e sexualidade faz parte do dia a dia de todos. Então, mesmo que, embora muitas vezes ela for velada ou mal resolvida, não podemos deixar de mencioná-la. E eu também gostaria de agradecer a Lud por todo o apoio, por toda a paciência, compreensão. E, nossa, você me ajudou muito, ainda mais me enviando os artigos. Nossa, me deu muito... Como é que fala, gente? Sei lá, me deu muito mais emoção de continuar, porque esses artigos me ajudou bastante, me ajudou muito, muito mesmo. E eu queria agradecer também a Molica, não está aqui, mas eu quero agradecer ela, porque eu perdi a primeira parte do artigo, de enviar o artigo a tempo, a introdução,
porque infelizmente o corona me achou, eu peguei o Covid, fiquei muito mal, e eu perdi muita nota do SIGA, não fiz os trabalhos, não fiz prova, perdi a primeira parte da introdução, e a Molica sempre esteve ali me apoiando com os áudios dela, e enfim, foi muito prazeroso participar e fazer esse artigo com vocês, obrigada mesmo. Enfim, na introdução eu começo com uma fala da autora Lins, que até os dias de hoje é assim, que desde muito cedo vivemos em uma sociedade escolar dividida entre o ser mulher e o ser homem, e podemos analisar algumas ações que muitas vezes acabam passando despercebidas, como se fossem naturais, mas que na realidade são produzidas socialmente e reforçam as desigualdades de gênero, como, por exemplo, as filas nas escolas, em que as crianças ficam em um lado e os meninos do outro, as aulas de educação física, onde muitas vezes as meninas vão pular corda e os meninos jogar futebol. E vale ressaltar que é na pré-escola que se inicia a construção do gênero. Nessa fase da educação, as crianças acabam reproduzindo na escola o que vem e ouve em casa, inclusive com relação à concepção de gênero. Por isso, pode-se ouvir dos alunos frases do tipo: a cor rosa é de menina, carrinho é de menino. Meninas não fazem isso, menino não chora, entre outras frases. Esse trabalho teve o objetivo de compreender a opinião das professoras e o conhecimento delas a respeito de gênero e sexualidade, e analisar a relação social no ambiente escolar, entender como os professores lidam quando o assunto é gênero e sexualidade nas escolas. A metodologia. Essa pesquisa foi realizada por meio de um questionário com perguntas abertas pelo Google Formulário, com 7 professores do ensino fundamental da cidade de Ubá, obtendo resposta de apenas 2 professoras, sendo uma da educação infantil e uma do ensino fundamental médio, e médio, com idade entre 39 e 41 anos. Ambas formadas em pedagogia, sendo que uma delas possui também licenciatura plena, matemática, e as 2 lecionam há mais de 5 anos no cargo. O resultado e discussão dessa pesquisa. As 2 participantes dessa pesquisa serão chamadas de Grazi e Sigma, nomes fictícios para preservar suas identidades. De início, foi perguntado sobre o que significa para elas as palavras gênero e sexualidade. Segundo Grazi, gênero é o masculino e feminino, e sexualidade é o sexo. Já para Sigma, significa que a pessoa pode se relacionar com quem quiser. Diante da resposta de ambas, podemos perceber que elas não entendem o real significado de gênero. Então, separei 2 citações de 2 autores que falam exatamente o significado dessas 2 palavras. Para Scott, ela diz, em recente definição da categoria gênero, ensina-nos que o gênero é uma categoria historicamente determinada que não apenas se constrói sobre a diferença de sexos, mas, sobretudo, uma categoria que serve para dar sentido a essa diferença. Quando indagadas se elas acham que a escola é lugar para ser discutido o tema gênero e sexualidade, a resposta foi unânime. Ambas disseram que sim, que a escola é um lugar para se discutir sobre esse tema. Meirelles, a autora Meirelles afirma que o professor é o mediador e organizador do processo pedagógico, favorece a visão do conjunto sobre a situação e propõe outras fontes de informação, colocando o aluno em contato com outras formas de pensar. Foi indagado também as docentes se elas já identificaram algumas brincadeiras consideradas marcadoras de gênero em sua sala de aula e se já identificaram em seus alunos comportamentos preconceituosos com gênero opostos. Ambas disseram que sim. E aí, dando continuidade a essa mesma pergunta, foi perguntado como elas acham que deve ser tratada essa questão na escola. Segundo Grazi, essa questão pode ser tratada através de projetos que realmente mostrem a questão de sexualidade. E já para a Sigma, essa questão pode ser tratada com conversas dentro da sala de aula, palestras e vídeos educativos. As crianças brincam com brinquedos ou não, dependendo do meio em que estão inseridas. E na escola essa brincadeira não é diferente. Deste modo, os docentes também foram indagados se consideram que alguns brinquedos ou brincadeiras são mais adequados para meninos e meninas, e ambos disseram que sim. E para finalizar esse resultado de discussão, usa a fala do autor Campos e Souza, que ele explicita que a escola é fortemente influenciada pela sociedade, pela mídia e pelas relações de produção de consumo. E a conclusão, concluiu-se então que é importante falar sobre gênero e sexualidade nas escolas para evitar e diminuir a desigualdade de gênero.
e que é necessário também que os alunos entendam desde pequenos que não devem existir regras que indicam o que é para meninos ou para meninas. Deve-se considerar uma educação que respeite os outros para que todos sejam aceitos como são. E foi esse o meu trabalho. Tentei resumir bastante, porque eu sou muito ruim para falar, e é isso. Pois eu acho que não tem nada de ruim. Você falou super bem, objetiva, falou tudo que precisava. Ana Paula, meus parabéns. Você também foi um presente para mim. Eu não tenho nem palavras para descrever essas meninas que eu orientei esse semestre, sabe? Foi muito bom mesmo. Eu gostei demais do desenvolvimento de vocês. E agora, no final, a gente tem esse resultado, né? E é uma felicidade só, meninas. Parabéns. Todo mundo sumiu, tá só eu aqui? Cadê? Todo mundo desligou a câmera, todo mundo desapareceu? Nada, eu tô aqui. Ana Paula, na minha época, a educação física não era só separada de meninos e meninas. As meninas tinham um professor e os meninos tinham outro professor. Meu Deus! Na minha época era assim. Aí o que fazia? Eu era do quinto A, juntava as meninas do quinto B. Então, né, juntava duas turmas. Aí o professor ficava com as meninas e um outro professor com os meninos. E esse professor das meninas era um professor muito carinhoso, sabe? Ele fazia as vontades das meninas. Ai, vamos jogar isso hoje, aquela coisa toda. E o professor dos meninos era mais carrancudo, sabe? Cara fechada. Parecia que ele nem gostava muito das meninas, assim, sabe? Ele gostava mais de lidar com os meninos mesmo. Então, assim, olha a separação que tinha mesmo, né? Olha como já melhorou um pouco, né? A gente tem muito a caminhar ainda, mas assim, já, né, a gente vê que a gente evolui, né? Pelo menos isso, né, Adriana? Não é mais assim, mas assim, tem muitos problemas na escola que a gente ainda encontra por causa de gênero. Muitos. Sim. Muito bom, né? Temáticas muito importantes e atuais aí que os meninos trouxeram. Polêmicas, adoro. Estou pronta. Hoje, inclusive, comprei 3 novos livros, até postei no meu Instagram, minhas novas aquisições. Ah, eu vi, Lud. E você comprou da autora que a gente citou também, né? Aquela Guacira Lopes Louros. Os 3 são dela. Ela é fantástica aqui como autora nessa área de gênero. Ela é maravilhosa. Meninas, então, ó, mandei aqui no chat para vocês a lista de presença, tá? Vou mandar novamente para vocês preencherem, assinarem. Muito obrigada, foi muito bom. Então, a gente encerra hoje. Amanhã a gente tem a apresentação do projeto integrador, viu? Não percam, também vale horas complementares, tem que participar, tem que preencher a lista de chamada do final, tá bom? Parabéns. Então, vamos ligar a câmera, todo mundo agora, dá tchau, todo mundo. Parabéns a todos aí, tá? Muito bom mesmo os trabalhos. Parabéns. Beijo. Muito bom, gostei muito também. Ô, Lud, parabéns aí pela condução, tá? Obrigada. Tá virando quase um Michael Douglas. Tem que comer muito arroz com feijão para virar um Michael Douglas, minha filha. Nossa Senhora. Michael Douglas é específico da PED. Quem me dera ter aquele carisma e aquela comunicação. Ele é ótimo.